Sabe aquela sensação? Acordar, sei lá, 3 da manhã, coração a mil, Nossa, e a mente já disparou, fazendo aquela lista de tudo que pode dar errado. sim, a lista do apocalipse. Exato. No dia seguinte, na semana, no ano. É um turbilhão, sabe? De cenários, de preocupações. O ensaio para catástrofes que na maioria das vezes nunca acontecem. Nunca. É como estar à deriva num mar escuro, super agitado, sem ter a menor ideia de onde está a terra firme. É um lugar muito exaustivo mentalmente. Com certeza. E foi pensando nisso que eu parei para analisar o material que a gente recebeu. É um infográfico, na verdade, bem simples. Mas o título é poderoso. Qual era? Gratidão. Ancore sua mente, acalme sua ansiedade. E a nossa missão aqui é mergulhar fundo nas 4 estratégias que ele propõe. Porque, sendo bem honesta, a ideia de usar a gratidão para combater uma ansiedade tão visceral, assim, soa, à primeira vista, como, sei lá, tentar apagar um incêndio com um copo d'água, Essa imagem do incêndio é ótima, né? porque ela revela exatamente como a gente percebe as coisas. A ansiedade como algo imenso e a gratidão como algo pequeno. Isso. Mas o que a prática e a neurociência mostram é que a gratidão não é o copo d'água. Ela é um interruptor do sistema de alarme de incêndio. Nossa, gostei disso. A ansiedade vive no futuro, né? Um tempo que é pura abstração, pura hipótese. Ela se alimenta do e-se. Totalmente. A gratidão, como prática, ela nos força a aterrissar, a pousar no único tempo que de fato existe, que é o agora. A metáfora da âncora que o material usa é muito precisa. Ela não faz a tempestade desaparecer, mas impede que o barco seja levado por ela. Ok, então vamos começar a puxar o fio dessa meada. A primeira estratégia que o material aponta é foco no agora, não no futuro. Certo. A sugestão é agradecer por coisas muito básicas, tipo a própria respiração, a comida no prato, a sensação da cadeira te segurando. E eu preciso confessar, minha primeira reação foi de um ceticismo enorme. Eu imagino. Se uma pessoa está no meio de uma espiral de pânico, coração na boca, a sugestão de agradeça pela sua respiração não pode soar até um pouco inútil? Ou até irritante. Sim, pode. E essa é a questão central. Mas a resposta não está na filosofia, está na biologia do nosso cérebro. Como assim? O material visual que a gente recebeu tinha uma ilustração sobre isso bem interessante. Mostrava 2 cérebros. Um com as redes neurais da preocupação, sabe? Ali no córtex pré-frontal, superativadas, brilhando em vermelho. O outro cérebro mostrava o que acontece quando a pessoa se engaja numa tarefa sensorial focada, tipo sentir o gosto de uma fruta ou prestar atenção no ar entrando e saindo. E o que acontecia? As áreas vermelhas da preocupação diminuíam, drasticamente. E outras áreas ligadas aos sentidos, à percepção do corpo, se acendiam. Não é uma ideia bonita, é uma realocação de recursos cerebrais, em tempo real. Uma realocação de recursos. Isso muda tudo. Muda. Então não se trata de convencer a sua mente a parar de se preocupar, o que é quase impossível. Exato. É mais como dar ao cérebro uma tarefa diferente e mais interessante para fazer naquele momento. Cortando o combustível da ansiedade. Perfeito! Você não luta contra o pensamento ansioso, você o deixa sem plateia. A ansiedade é tipo uma atriz dramática que precisa de toda a sua atenção no palco. Boa definição. Quando você vira os holofotes da sua consciência para a sensação física do seu corpo, para o sabor do café, para o som da chuva, ela perde a força. Entendi. Você não está resolvendo o problema futuro, mas está interrompendo o ciclo de sofrimento no presente. É um ato de resgate, sabe? Você se tira da abstração caótica e se ancora na solidez da realidade imediata. E essa prática, ela precisa ser perfeita desde o início, porque eu imagino que no começo a mente vai ficar tentando voltar para a preocupação, deve parecer forçado. No começo é absolutamente forçado. É como aprender a meditar. A mente vai escapar 1000 vezes. Certo. E a sua tarefa é, com gentileza, trazê-la de volta 1001 vezes. A beleza não está em conseguir de primeira. Está em construir o caminho neural de volta ao presente. A cada vez que você faz isso, essa trilha fica um pouquinho mais fácil de acessar. Entendi a âncora do presente. Mas o material fala de uma segunda âncora.
uma que olha para trás. O que me surpreendeu um pouco. O ponto é: celebre o caminho percorrido. A orientação é lembrar de metas que a gente já alcançou, de desafios que superamos. O infográfico usava uma expressão que eu achei ótima. Qual? Contabilize suas orações respondidas. Nossa, que bonito. E isso vai na contramão de tudo na nossa cultura, que é sempre sobre a próxima conquista, o próximo degrau. A gente mal tem tempo de respirar, quem dirá celebrar o que já passou. E essa falta de celebração, ela tem um custo psicológico altíssimo. Imagino que sim. Se a gente conectar isso a um quadro maior, essa prática constrói o que na psicologia a gente chama de autoeficácia. Autoeficácia. A crença na própria capacidade de executar tarefas e alcançar objetivos. Quando a gente vive só focado no que falta, a gente cria uma narrativa interna crônica de insuficiência. Do tipo, ainda não cheguei lá. Exato. Falta muito para eu ser bom o suficiente. Ao parar intencionalmente para reconhecer e celebrar o que já foi feito, estamos na prática construindo um arquivo mental, um arquivo de evidências da nossa própria competência, da nossa resiliência. Gosto da ideia de um arquivo de sucessos. Mas, e se o arquivo de alguém parece meio vazio? Ou pior, se a pessoa só consegue lembrar do que ela percebe como fracassos? Ótima pergunta. Como se começa a preencher essa biblioteca do zero, sem que pareça um exercício de auto-engano, de fingir que tá tudo bem? Essa pergunta é fundamental, porque ela mostra como o nosso cérebro é programado com um viés de negatividade. A gente lembra das falhas com muito mais intensidade. Verdade. O segredo para começar a preencher esse arquivo é recalibrar o que você define como sucesso. Não precisa ser fundei uma empresa ou ganhei um prêmio. Certo. Pode ser hoje eu consegui levantar da cama mesmo estando triste. Pequenas coisas. Microvitórias. Concluí aquela tarefa chata que estava adiando, tive uma conversa difícil com honestidade. O material sugeria começar um diário de conquistas. Anotar 3 coisas, por menores que fossem, que você realizou no dia. E isso funciona. No início, pode parecer trivial, mas com o tempo você treina seu cérebro a procurar e a validar essas evidências. E quando um desafio grande aparece, você já tem um arquivo, mesmo que pequeno, para consultar e lembrar que você é sim capaz de superar coisas. Faz todo sentido. Você muda o critério de busca do seu cérebro. Em vez de procurar por falhas, você o ensina a procurar por provas de capacidade. Exatamente. E isso constrói uma base de confiança interna que não depende da próxima grande conquista. É uma validação que vem do passado, não uma expectativa que vem do futuro. Precisamente. E essa base é o que nos prepara para o terceiro ponto, que é talvez o mais complexo de todos. Sim, vamos a ele. Olhar para o presente, olhar para o passado, ok. Mas e quando o desafio é agora? E é doloroso? E não parece ter nada de bom nele? O terceiro ponto é ressignifique os desafios. E essa é uma ideia que sempre me deu um calafrio, sabe? Sei bem. Me soa perigosamente perto daquela positividade tóxica, do pense positivo enquanto o mundo está desmoronando ao seu redor. Como encarar uma dificuldade como aprendizado sem invalidar a dor que ela causa? A sua preocupação é o cerne da questão. Existe uma linha muito tênue e crucial entre ressignificar e negar. Exato. Positividade tóxica é dizer, que bom que perdi o emprego, agora terei novas oportunidades, ignorando o medo, a dor. Sim, pulando etapas. Ressignificar é permitir-se sentir tudo isso. A raiva, a tristeza, o pânico. E depois de sentir, fazer uma pergunta diferente. A mudança está na pergunta. Que pergunta? A postura de vítima pergunta, por que isso está acontecendo comigo? É uma pergunta que busca culpa e gera impotência. Entendi. A postura de aprendiz, que é o que a ressignificação propõe, pergunta, o que isso está tentando me ensinar? Nossa, a mudança da preposição de comigo para me e do verbo acontecendo para ensinar é sutil mais. Muda tudo. Muda completamente a perspectiva. A primeira te coloca como um alvo passivo de um universo cruel. A segunda te coloca como uma estudante, uma participante ativa no processo, mesmo que seja um processo doloroso. Exatamente. O infográfico usava a imagem de uma ostra. A dificuldade é o grão de areia que entra e machuca. É um corpo estranho, indesejado. A dor é real.
Certo. A ressignificação não é fingir que o grão de areia é gostoso. É o processo de criar a pérola ao redor dele. O aprendizado pode ser sobre seus próprios limites, sobre a necessidade de pedir ajuda, sobre uma força que você não conhecia. Ou sobre o que você não quer mais para sua vida. Perfeito. A dor não vai embora magicamente, mas ela ganha um propósito. Ela deixa de ser apenas um sofrimento paralisante e se transforma em matéria-prima para a evolução. Isso é muito poderoso e conecta tudo, né? Porque para ter forças para ressignificar um desafio presente, ajuda muito ter aquele arquivo de sucessos do passado para te lembrar que você já superou outras coisas antes. Uma estratégia alimenta a outra. Sim. Elas formam um ecossistema de resiliência. E isso nos leva à parte prática que amarra tudo. De que adianta ter essas ferramentas se elas ficam guardadas na caixa e a gente só lembra delas no meio do furacão? Verdade. O quarto e último ponto é: crie um hábito diário. A sugestão do material é praticar a gratidão logo ao acordar e um pouco antes de dormir. Transformar essa ideia num ritual concreto. Mas aí vem outra pulga atrás da orelha. Diga. Isso não corre o risco de virar só mais uma tarefa na nossa lista infinita de coisas para fazer? Mais um item para a gente se sentir culpada se esquecer de fazer um dia? Sim, o risco existe. Tipo, não, hoje não fiz meu diário da gratidão, falhei de novo. O risco da produtividade e do bem-estar é real. E a chave para não cair nessa armadilha está na intenção. Não se trata de um checklist de gratidão feito. Trata-se de criar o que o material chamava de parênteses de sanidade no seu dia. Parênteses de sanidade. Gostei. Começar o dia, antes mesmo de pegar o celular e ser bombardeada pelo caos do mundo, com uma intenção. Agradecer pelo descanso, pelo corpo que te sustenta, pela oportunidade de um novo dia. Isso funciona como calibrar sua bússola interna porque é bom. Certo. Você não controla o que o dia vai te trazer, mas você escolhe o estado mental com que vai recebê-lo. E à noite? Qual o papel do ritual noturno? O da noite é o fechamento, é a colheita. Em vez de levar para a cama a ruminação dos problemas, os e-mails não respondidos, você intencionalmente faz uma varredura do dia em busca do que foi bom. Mesmo num dia ruim? Mesmo num dia terrível, talvez você possa ser grata pelo jantar quente, por uma mensagem de um amigo ou simplesmente por ter sobrevivido a ele. Isso permite que o cérebro processe o dia com uma lente de apreciação, o que comprovadamente melhora a qualidade do sono. Uau! E não é sobre perfeição, é sobre prática. Se um dia esquecer, tudo bem. A estrutura do hábito vai estar lá para te receber de volta no dia seguinte, sem julgamento. Então, quando a gente junta tudo, o que tudo isso significa, parece que a gratidão, nesse contexto, é menos um sentimento espontâneo e mais um conjunto de habilidades mentais que podem ser treinadas. Exato. É uma prática deliberada. De ancorar a mente no presente, de honrar a própria jornada olhando para o passado, de aprender com as dificuldades e de transformar isso num ritual que fortalece todo o sistema. É uma mudança de paradigma. A ansiedade prospera numa mentalidade de escassez e medo. O foco está sempre no que falta, no que pode ser perdido, no que pode dar errado. Sim. As 4 estratégias que a gente discutiu, juntas, elas promovem uma mudança para uma mentalidade de suficiência, de presença. O foco se desloca para o que se tem, para o que se é, para o que se aprendeu. A gratidão se torna, de fato, a âncora que nos mantém firmes na realidade, apreciando a beleza e a solidez do que é, em vez de nos afogarmos no medo do que pode ser. E para quem nos ouve, fica aqui uma provocação final. Algo para levar para o resto do dia. Para além das grandes conquistas e dos desafios óbvios, qual é a menor, mais cotidiana e talvez insignificante coisa pela qual se pode sentir uma onda de gratidão genuína, aqui e agora? Talvez seja a luz do sol batendo na parede, o silêncio por um instante, o primeiro gole de café. E como seria se concentrar nesse único e minúsculo ponto de luz e observar se, talvez, só talvez, ele não muda um pouco a cor de todo o resto do dia?